Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal de formação aqui do Centro de Mídias de São Paulo. Hoje nós estamos aqui com aquele nosso programa, né, que contempla a parceria entre a Justiça, Saúde e Educação. Nós já anunciamos, esse já é o terceiro programa do mês de setembro, e o trabalho está bastante voltado para essa questão de trazer elementos para que a gente pense Setembro Amarelo, como prevenção ao suicídio, e a gente está trazendo temas sempre que possam contribuir nesse sentido. A gente vai pedir para vocês que são professores, são gestores, que entrem em contato aí com os grupos de vocês, né, dos colaboradores da escola, do grupo de vocês, para anunciar que a gente tem esse programa no ar, que é para todos os profissionais da educação, né, não só para o quadro do magistério. Convidem as pessoas para estarem aqui dialogando com essa pessoa maravilhosa que está aqui, cheia de boas recomendações, né, da atuação dela, engajada no tema que ela vai discutir aqui hoje com a gente. Então, o convite é para que todos os profissionais da educação assistam ao programa, que levantem suas questões, porque os temas trabalhados, sempre nesse horário às sextas-feiras, envolve mais do que o quadro do magistério, como eu disse, né? Nos prepara para olhar, mesmo dentro da nossa casa, da nossa comunidade, principalmente no contexto escolar, a gente se formar melhor para entender a realidade e as dimensões todas com as quais a gente tem que lidar no dia a dia, né? Nós trazemos aqui hoje uma colaboradora nossa, uma parceira, que vai trabalhar com o tema raça e gênero no desenvolvimento na adolescência. A Clélia Rosa, ela é pedagoga, mestre em educação pela Unicamp, e a atuação dela envolve muitos temas como infâncias, educação, culturas infantis e parentabilidade. Clélia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Passo a palavra para você, seja muito bem-vinda. Obrigada, Silene, pelo convite. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui, que, enfim, disponíveis, né, para esse encontro, para esse diálogo. Para mim é sempre muito uma oportunidade também de aprendizado e de troca, né? Poder dialogar com profissionais da educação, enfim, trocando ideias e saberes e compartilhando também dúvidas e angústias, né? Enfim. Agradeço mais uma vez pelo convite e por essa oportunidade aqui de encontro. Muito obrigada. Clélia, deixa eu dar um aviso, reiterar um aviso, na verdade, o pessoal que nos acompanha sabe da dinâmica, mas nós temos, durante toda a sua apresentação, um chat aberto, temos o nosso colega Bruno lá, muito atento, as pessoas podem se colocar durante o tempo inteiro, que a gente vai lá coletando essas contribuições, os questionamentos, e vai trazendo para você, ou durante a sua fala, ou posteriormente. Mas o chat já está aberto e as pessoas podem se manifestar por lá, tá ok? Fique à vontade, Clélia. Ok. Ok. Bom, então, eu fiz uma pequena apresentação, gostaria que, se possível, ele colocasse aí os slides, né, que é um pontapé inicial para a reflexão e para o diálogo que vamos fazer aqui nessa tarde, né? Falando dos marcadores, né, desses marcadores sociais, na perspectiva da adolescência, né? Então, falar das questões de raça e de gênero na perspectiva da adolescência, que é
essa fase da vida, né? Tão importante, não menos importante do que as outras, e também não tão mais importante do que as outras, mas é, sem dúvida, um momento da vida que, assim, todos nós aqui presentes hoje já vivenciamos, né? Todo mundo aqui já foi adolescente, já vivenciou isso, e sabe um pouco, pela experiência vivida, como que essa fase reverbera em nós, enfim, como é que a gente, e as crianças, os jovens com quem lidamos no cotidiano, também têm passado, né, por essa fase que faz parte do nosso desenvolvimento humano mesmo, né? Bom, eu quero começar com um slide que é um dicionário da Adriana Falcão, se ele puder passar para o próximo. Não, é o anterior, desculpa. O anterior. Isso, né? E eu gosto muito da Adriana Falcão, que tem um livro que é Dicionário das Palavras ao Vento, né? E eu gosto muito desse sinônimo, né, que ela construiu para a palavra adolescente, né? Que é toda criatura que tem fogos de artifício dentro dela, né? Então, eu entendo que a adolescência traz isso, né? Porque é um momento de muita ebulição, né? De muitas coisas acontecendo internamente, né? Então, muita euforia, muita descoberta, ao mesmo tempo, muitas dúvidas, muitas incertezas. Então, é um momento bastante especial, né? Que o indivíduo ele não é criança, mas ele não é adulto, então é atravessado aí por vários sentimentos e por várias sensações, né? Então, eu gosto muito desse sinônimo aí de estar com fogos de artifício, né? Dentro da gente, nessa fase da vida, também conhecida como adolescência. Pode ir para o próximo slide? E aí, nesse slide, né, que é também um poema do psicanalista Pichon, eu vou ler para a gente, enfim, conseguir também, para além da leitura, de ler o que está escrito, mas sentir as palavras, né? Que eu gosto muito também. Eu não sou você, você não é eu, mas sei muito de mim vivendo com você. E você sabe muito de você vivendo comigo? Eu não sou você, você não é eu, mas somos um grupo, enquanto somos capazes de diferenciadamente, né? Eu ser eu vivendo com você e você ser você vivendo comigo, né? Então, a adolescência, eu gosto muito desse poema e fazer um link pensando na adolescência, no sentido desse momento de grande descoberta, né, dos jovens, descoberta da vida, e o quanto que eles são afetados e atravessados pelas questões que eles estão vivendo no coletivo, né, pelas questões que eles estão vivendo na família, na escola, né? E, ao mesmo tempo, são atravessados por todas essas questões da vida coletiva, da família, da escola, da sociedade, e, ao mesmo tempo, estão aí construindo e fortalecendo a sua própria identidade, né? A sua própria, a própria construção de si mesmo, né? E aí, importante ressaltar
que assim, eles são, os adolescentes, os e as adolescentes, são atravessados por todas essas questões, né? E são também atravessados pelos marcadores sociais, né? Então, ter 14 anos, né? Ou seja, estar no auge da sua adolescência, não é igual para todas as pessoas que têm 14 anos, né? Ser menino aos 14 anos é uma coisa, ser menina aos 14 anos é outra coisa, né? Ser uma menina negra aos 14 anos é uma coisa. Ser um menino negro aos 14 anos é outra coisa. Então, embora tenham semelhança ao fator da idade e algumas características que a gente sabe, que a gente aprendeu, pensando na questão do desenvolvimento, né? O que está acontecendo com o indivíduo aos 14, o que acontece com o indivíduo aos 15, né, do ponto de vista biológico, do ponto de vista hormonal, né, tudo isso a gente conhece e sabe, mas olhar para esse jovem, né, para esse adolescente e conseguir enxergar mais do que um indivíduo com 14 anos vivendo situações hormonais, né? Além das situações hormonais, tem uma série de outros atravessamentos, né? Dentre esses outros atravessamentos, as questões de raça, as questões de gênero, as questões de classe, as questões de região, né? Então, ter 14 anos na cidade de São Paulo, morando, né, enfim, numa região mais central, morando, enfim, um jovem de 14 anos que mora na Vila Mariana, por exemplo, né, tem condições de vida e de relações e de acesso a uma série de coisas que o mesmo jovem que mora, talvez, enfim, na cidade de Tiradentes, por exemplo, dentro de São Paulo, não tenha, né? Ou tenha outro tipo de vivência, outro tipo de atravessamento, né? Então, eu gosto muito de chamar nossa atenção para a gente romper ou ir rompendo, né? Com uma maneira universal ou universalista de enxergar a adolescência, né? Ou seja, enxergar a adolescência para além dos fatores biológicos e hormonais, né? Mas olhar para a adolescência, para os jovens, para os meninos e para as meninas também a partir, né, das questões sociais, das questões de raça, das questões de classe e das questões de gênero. Eu entendo que isso é uma questão assim de extrema importância, né, para nós que trabalhamos com esses jovens. O próximo slide, por favor. E aí, né, dentro dessa questão dos marcadores, né, de raça e gênero, no que se refere à educação desses jovens, né, na adolescência, que estão aí no Fundamental 2, né, ensino médio, eu gosto muito de chamar a atenção numa coisa que eu acredito muito e que faz muito sentido, né, para mim, e, enfim, que para a gente aprender sobre a pauta racial, do mesmo modo, para a gente aprender sobre a pauta, né, das questões de gênero e aprender e ensinar, né, sobre essas pautas, né, para a gente aprender e ensinar sobre esses marcadores, eu acredito muito que a gente precisa abrir mão do próprio preconceito que temos em relação a esses assuntos. E acredito também que precisamos nos deparar, né, e nos encarar o nosso próprio não saber sobre
algumas questões referente à raça e referente às questões de gênero, né? Então, para nós, da área da educação, como é que a gente lida, né? Nós, professores, professoras, gestores, enfim, como é que a gente tem lidado, né, com o nosso não saber em relação a alguns temas, né? Que eu acredito que tudo bem não saber, mas eu acredito que é mais importante a gente encarar o nosso não saber sobre alguns temas e, em seguida, partir para uma postura de ação, né, de procurar saber, de aprender, nesse sentido que a nossa formação precisa ser continuada e contínua, né, para que a gente, de fato, se aproprie e continue nessa escada, né, da nossa própria aprendizagem, nessa escada da nossa própria... Ok. Bom, então eu estava falando do quanto que a gente precisa abrir mão, né, dos nossos preconceitos sobre as questões de raça e gênero, para que a gente possa aprender sobre esse assunto e também para que a gente possa ensinar sobre esse assunto, né? E dialogar e trocar com os jovens sobre esse tema que muitas vezes atravessam diretamente eles, né? Pode passar para o próximo slide, por favor? E aí eu trouxe, né, um mini glossário, né, que eu chamei aqui de mini glossário das relações raciais, porque seguindo, né, nessa linha de raciocínio de que a gente precisa aprender e de que a gente precisa refletir, né, enfim, e existe um letramento, né, racial que nós, da área da educação, precisamos ir se apropriando e se aproximando, né, para a gente também entender do que se trata e, sobretudo, para a gente conseguir fazer as intervenções necessárias, né, quando for necessário, junto aos nossos jovens, mas também no sentido da construção de conhecimento, né, sobre esse assunto com todos os jovens, né? Então, a questão... A pauta racial, ela não é um tema, não é um assunto, desculpem, não é tema, mas ela não é um assunto endereçado exclusivamente para as pessoas negras, né? Falar de raça e de racismo é falar de pessoas negras e pessoas brancas, né? Porque, ao mesmo tempo que tem uma pessoa sendo discriminada, existe uma outra pessoa discriminando, né? Então, nesse sentido, ela não deve ser uma pauta endereçada a um grupo social especificamente. Pelo contrário, é um assunto de toda a sociedade, né? E aí, não vou ler cada uma dessas palavras, né? Mas, enfim, eu trouxe discriminação, preconceito e racismo, mas, enfim, são muitos outros temas e conceitos, né? A professora Nilma Lino Gomes tem um texto que ela faz um repertório, né, bem amplo de termos e conceitos que precisam estar presentes na pauta racial e que nós precisamos nos apropriar para entender exatamente do que estamos falando, para quem estamos falando e como estamos falando, né? Então, é fundamental que cada vez mais a gente vá se aproximando daquilo que é chamado, né, que é conhecido de letramento racial, ou seja, entender os termos e conceitos, né, para que a gente possa dialogar de maneira correta, né, para que a gente possa dialogar de uma maneira que a gente amplie conhecimento e que a gente construa conhecimento acerca dessa pauta. O próximo slide, por favor.
e também o mini glossário, né, das questões de gênero, né? As questões de gênero, né, ainda eu sinto, eu observo que ainda existem muitos equívocos e muitas coisas para a gente aprender de modo geral, né? Então, é isso, né? Aprender o termo correto, né? E falar o termo corretamente, eu acho que é um ponto de muita importância, né? Entender o que significa quando a gente está falando de identidade de gênero, né? Identidade de gênero é uma coisa, orientação sexual é outra coisa, né? Pensar no nome social, né? O quanto que é importante a gente entender que a gente precisa falar com as pessoas, que a gente precisa chamar as pessoas pelo nome que as pessoas querem ser chamadas, né? Então, que a gente possa, de fato, se comprometer e perceber que o desejo da outra pessoa, a vontade da outra pessoa, ela muitas vezes ela deve ser considerada como muito mais importante do que aquilo que eu acho que deve ser assim, que deve ser assado, né? Então, a questão do nome social, dentro, né, da agenda das questões de gênero, enfim, tem tantos outros pontos, né, dentro dessa agenda, mas a questão do nome social é uma coisa, enfim, que merece, sem dúvida nenhuma, a nossa atenção, enfim, o nosso compromisso com isso, né? Pensando na questão da adolescência, né, gente, a adolescência também, ela é atravessada e marcada por várias questões, né? Mas pontos que eu gostaria de chamar a atenção, né, quando a gente está falando de adolescência, é a questão do corpo, né? É a questão dessa identidade em construção, né? A gente sabe que desde a infância, e principalmente na infância, é um período primordial da construção da nossa identidade, mas que isso não se esgota na infância, né? A adolescência também tem essa importância, né? Desse jovem estar se entendendo quem ele é, né? Dentro dessa sociedade, né? Então, a questão do corpo é uma questão bastante importante, né? E uma questão dos grupos com os quais esse jovem vai se relacionar, os grupos com os quais esse jovem vai se identificar, né? Então, nesse sentido, como é que a gente se relaciona, né? Nós, professores e professoras, como é que a gente tem se relacionado com os corpos dos jovens negros e negras, por exemplo, né? A gente tem respeitado os corpos desses jovens negros e negras, né? A gente tem respeitado os corpos, né? Dos jovens LGBTIQIA+, né? Enfim, a questão do corpo, né, na adolescência é uma questão fundamental e que precisa ser olhada e, acima de tudo, que precisa ser respeitada, né? A gente tem se colocado nesse lugar de compreensão, de respeito e, principalmente, né, desconstruindo uma série de estereótipos, né, que foram sendo construídos ao longo da vida e marcados por uma sociedade, né, brasileira, a nossa sociedade, que é marcada, sim, né, pela discriminação, pelo preconceito, né? Então, quais são os estereótipos que a gente tem em relação aos corpos dos meninos negros, das meninas negras, né? Então, o que foi construído socialmente em relação ao corpo de uma menina negra, né? Assim, qual é o que habita, né, o imaginário das pessoas em relação aos corpos, né, das meninas negras e ao corpo dos meninos negros, né, que estão aí
nesse auge da adolescência, né, dessa explosão, não só hormonal, e ao mesmo tempo um corpo que se identifica com um grupo X, com um grupo Y, né? Enfim, como é que a gente tem se relacionado, né, com isso? Então, falar de adolescência é falar de uma série de outras coisas, mas é também falar de corpo, de identidade e das relações desse corpo com diferentes grupos, né? E como é que a gente, enquanto adulto, enquanto profissionais da educação, que estamos com esses jovens todos os dias, né? Quais são os estereótipos, né, que carregamos, né? E que muitas vezes apontamos, né, em direção para esses jovens, para esses meninos e meninas. Então, é um ponto que eu acredito que a gente precisa, enfim, refletir, e o convite que eu venho fazer, né, para que a gente se encontre, né, com as nossas questões, né, com os nossos preconceitos, com o nosso não saber, e, ao mesmo tempo, se encontre também com aquilo que a gente já tem avançado, né, em relação a essa agenda, né. O próximo slide, por favor. E aí, eu quero chamar nossa atenção, né, para um compromisso que nós, né, profissionais da educação, né, um compromisso que a educação, enquanto instituição, né, um compromisso que nós precisamos assumir, né, urgentemente, né, um compromisso com a promoção da igualdade, né, um compromisso com a promoção da igualdade racial e com a promoção da igualdade de gênero, né? É um compromisso ético, né? É um compromisso moral, né? Para nós da educação, né? Então, se pouco sabemos hoje, né? Ou se temos informações, enfim, de algum modo distorcidas ou informações incompletas, ou até mesmo equivocadas, né, em relação às questões raciais, às questões étnico-raciais, isso também tem a ver com a postura que a escola no Brasil, que a educação no Brasil assumiu com essa agenda, né? Então, nós aqui, eu imagino, fazemos parte de uma geração que pouco estudou sobre as questões étnico-raciais ao longo da nossa formação. Ou se estudamos aqueles mesmos assuntos, né? E de maneira muitas vezes rasa e de maneira muitas vezes superficial, né? Então, eu acho que cabe a nós, eu acredito que cabe a nós, né, profissionais da educação, um exercício de virar a chave, né, e de assumir esse compromisso ético e moral, né, de fato assumindo e trabalhando para a promoção da igualdade, né, a promoção criando estratégias e mecanismos e metodologias, né, para de fato esse assunto fazer parte das nossas escolhas educacionais, das nossas escolhas teóricas, né? Ontem eu estava assistindo outro evento educacional e uma pessoa usou uma expressão da qual eu gostei muito e eu falei, nossa, faz muito sentido, né? Ela disse que a gente precisa abandonar a pedagogia do evento, né? Que a pedagogia do evento é aquela que está relacionada... Bom, agosto a gente vai trabalhar o agosto indígena. Novembro nós vamos trabalhar o 20 de novembro. Setembro nós vamos trabalhar setembro amarelo. Fevereiro nós vamos... Ou seja, é uma pedagogia do evento que ela traz
esses assuntos, que são assuntos que nos atravessam todos os dias e que atravessam os jovens e as crianças todos os dias, mas a escola coloca dentro de uma caixinha para que esse assunto seja tratado somente naquele mês, naquele período, né? Então, na medida em que a gente assume um compromisso ético, né? Um compromisso com outro projeto de sociedade, a gente, de fato, rompe, né, com essa pedagogia do evento e, de fato, assume um currículo, né, e produz, né, e trabalha na construção de um currículo que vai trazer esses e tantos outros assuntos que fazem parte da nossa sociedade, que fazem parte da construção de uma sociedade mais igualitária, mais possível, né, para todas as pessoas, né? O próximo slide, por favor. E aí, né, entramos nessa questão da educação para as relações de gênero, né, e sexualidades, né? O que isso quer dizer, né? Acho que eu continuo um pouco reforçando o que eu trouxe no slide anterior, né? Que se trata de um compromisso, né? De inserir esses conteúdos no currículo escolar, né? Trazer isso como construção de conhecimento, né? Então, que histórias que temos contado, que histórias temos privilegiado, né? Quando a gente escolhe o conteúdo que vamos apresentar e que vamos trabalhar com os nossos jovens, né? Então, de fato, estarmos presentes e afinados com essa agenda de mudança de sociedade, né? Com essa agenda que trabalha para, de fato, construir um país mais justo para todas as pessoas, né? E mais do que isso, qual é o papel da escola, né? Então, o que a escola tem reproduzido, né? Em relação às questões de gênero e às questões de sexualidade. Como é que a escola tem avançado, né? Então, a escola tem trabalhado na categoria pensando numa emancipação, né, das pessoas e trazendo esse tema, esses assuntos, não como pautados num evento único, mas entendendo que isso são temas que atravessam as pessoas, que atravessam a juventude, né? Então, uma pessoa, a questão racial, a pessoa não é negra num único dia ou num único mês, né? Ela é negra durante toda a sua vida, e durante toda a sua vida ela é atravessada por essas questões, né? As pessoas do grupo, as pessoas, enfim, que estão LGBTIQIA+, elas também, não é um dia do ano, um dia da semana, são todos os dias, né? Então, assim, e todos os dias elas são atravessadas, né? O Brasil é o país, né, que mais, um dos países mais violentos, né? Um país que mais mata pessoas transexuais, enfim, o país o Brasil é um país extremamente violento, né? Isso não sou eu que estou falando, não precisa muito para você fazer uma pesquisa aí e conseguir enxergar dados extremamente assustadores, né? Do mesmo modo no que se refere à questão racial, né? Então, os índices de desigualdade econômica, de desigualdade educacional, né? De desigualdade de acesso às questões de moradia e às questões básicas, né? De saneamento básico, infelizmente apontam que são as populações negras, né? Ou as pessoas negras
que estão numa posição muito inferior e de muita desigualdade, né? Então, assim, são temas, são assuntos que eles merecem, de fato, um compromisso e merecem, de fato, estar presente na nossa agenda, né? No nosso compromisso educacional. Isso independe da nossa área de conhecimento, né? Independe se eu sou professora de inglês, se eu sou professora de história, se eu sou professora de matemática, né? Isso tem a ver com o meu papel, eu entendo desse modo, né? Que isso tem a ver com o meu papel de professora e de professora, né? Isso tem a ver com o meu papel de gestor e de gestora, no sentido de como é que eu organizo a escola junto com a comunidade escolar para receber e para emancipar e, sobretudo, para respeitar todas as pessoas, né? Respeitar todas as pessoas, isso é fundamental. A gente também sabe, né, nas questões de gênero, né, o quanto que as desigualdades também, desigualdades e violências, né, sofrida pelas mulheres, né? Em especial agora, nesse momento que estamos vivendo, que é um momento de pandemia, né? O quanto que aumentou absurdamente, né, o número de mulheres vítimas de violência doméstica, né? O quanto que aumentou até mesmo mulheres que estão perdendo seus empregos, né? Porque na ausência de uma rede de apoio ou outra, enfim, ela não tem com quem deixar o filho e aí ela acaba sendo também prejudicada, ou seja, é um Estado, né? O Brasil, enquanto nação, que tem políticas e práticas, né? Extremamente violentas com os grupos chamados, né, colocados aí grupos de maior vulnerabilidade, né? Então, as mulheres, as crianças, as pessoas negras, né, e as pessoas LGBT. Então, a questão que eu quero trazer, que eu estou querendo trazer para a gente dialogar e pensar, é do nosso compromisso enquanto educadores, né, nessas questões e, sobretudo, conseguir olhar para esses adolescentes e entender o quanto que eles e elas, né, adolescentes e adolescentes, são atravessadas por todas essas questões, né? São atravessadas fortemente por todas essas questões e o quanto que isso impacta, sem dúvida nenhuma, também no seu desempenho e no seu desenvolvimento educacional escolar, né? O quanto isso impacta na evasão, o quanto isso impacta no seu rendimento de aprendizagem e, enfim, não dá para ela não está separada, né, das diferentes situações que ela vive. Então, olha, vou deixar meus problemas aqui, vou deixar essas questões que me aborrecem aqui, e agora vou para a escola, e lá na escola eu sou outra pessoa, esses problemas que eu atravesso, que a sociedade, eles não me atingem, não, pelo contrário, atinge, e isso tudo reflete diretamente, né, no seu desempenho, para além da questão escolar, mas no seu desempenho enquanto pessoa, né? Enquanto cidadão, enquanto cidadã, enquanto ser humano em desenvolvimento, né? Considerando esse momento da adolescência, que é um momento marcado aí por, enfim, uma série de questões que a gente precisa acolher, né? E olhar com mais cuidado. Silene, eu posso continuar? Tem mais alguma coisa que você queria, enfim, Oi, não sei Clélia. Se você quer, a partir da minha fala, trazer alguma coisa também? Nós temos aqui no chat, o Bruno está acolhendo lá as participações, e a gente tem, assim, uma manifestação muito interessante de apoio ao tema, né, desse nosso encontro de hoje, muitas pessoas realmente assim mostrando que estão em sintonia com a importância da discussão dessas questões.
né? Nós temos aqui a Patrícia dando seu depoimento, dizendo que todos deveriam refletir e respeitar uns aos outros, né? A Eliana diz que a empatia é fundamental sempre, né? Temos aqui a Isabel colocando que a temática é bem pertinente, mas encontramos ainda alguns obstáculos na esfera religiosa, principalmente sobre o público LGBT. Né? É uma questão que a gente tem mesmo, um enfrentamento, aí um desafio, né? Que a gente precisa se fortalecer enquanto profissionais da educação para trabalhar com essas questões. Então, um dos objetivos de trazer aqui às sextas-feiras, nesse horário, discussões amplas, né, como essas, que envolvem saúde, educação e justiça, a gente se fortaleça e crie repertório para entender e saber como intervir de uma forma mais apropriada. Né? E a Isabel tem razão, realmente a gente tem aí um grande desafio na esfera religiosa na nossa atuação. A Andréia diz o seguinte, que nós necessitamos parar de exaltar a violência nos filmes, em novelas, livros, games, e que ela faz a seguinte colocação também interessante, que ninguém coloca em games para empatia e autoajuda, né? Que só tem briga, discórdia e violência, que são esses os temas que favorecem aí os games, né? mais procurados. Temos aqui a Isabel dizendo que através de projetos interdisciplinares esse tema é bem possível de ser trabalhado, sim, de envolver a todos, né, e que isso fortalece os vínculos entre a escola e a comunidade, promove a ampliação dos conhecimentos e esclarece muitos paradigmas apregoados pela sociedade. Tem razão, Isabel. Nós temos a Andréia aqui dizendo que ela trabalha desde os 9 anos e afirma, então ela coloca em letras garrafais aqui, que nós mulheres sempre temos de ser as mais criativas e as mais resilientes para sobreviver no mundo, independente de idade, cor ou instrução, tendo ou não filhos. Né? E aí o Bruno colhe aqui, reitera que muitos elogios a essa nossa programação de hoje, ao tema, e a sua fala também, Clélia. Então, eu acho que essa é uma boa avaliação para você continuar aí a sua participação. Né? Parabéns. Sim, você trouxe, né, enfim, a partir das pessoas que estão aí participando com a gente, né, questões muito pertinentes, né? E aí eu gostaria de chamar a atenção para dois pontos que eu gostaria de falar um pouco mais, né? Quando ela traz a questão da questão da religião, né? E a questão da escola, né? E aí a gente precisa cada vez mais entender qual é o nosso papel enquanto instituição escola, né? Porque a religião, os templos religiosos, independente de qual segmento religioso, cristão, religiões de matriz africana, enfim, independente do segmento, né? Independente da religião, cada religião tem ali a sua diretriz, digamos assim, né? O seu fundamento, né? E eu acho que do mesmo modo, eu acredito, né? Do mesmo modo que não cabe a nós entrar no espaço religioso e ditar a religião tem que ser feito assim, tem que ser feito assado, eu penso que nós, enquanto instituição escolar, precisamos também nos fortalecer no sentido de dizer que não cabe à religião vir dizer o que nós, educação, temos que fazer. Né? Eu entendo que são instituições distintas. Cada uma tem o seu papel. Né? A escola, enquanto instituição, tem um papel. A religião, enquanto instituição, tem outro papel. Né? É óbvio que a gente entende que são duas instituições, muitas vezes,
atuando na vida de uma mesma pessoa, né? Ou seja, aquele mesmo indivíduo que vem na escola é o mesmo indivíduo que pratica a sua religião lá no seu templo, né? É o mesmo indivíduo. Entretanto, cada instituição tem o seu papel, cada instituição tem o seu fazer, né? E assim, os desafios são muitos, mas eu gostaria, e a provocação que eu faço é que a gente construa estratégias de fortalecimento da nossa instituição educação. Ou seja, o que nós, enquanto educação, enquanto educadores, professores e gestores, o que nós estamos fazendo com aquilo que nos cabe, né? E o que é que nos cabe? Nos cabe a construção de conhecimento, né? Nos cabe a ampliação de conhecimento. Então, esse é o nosso lugar, né? Somos profissionais da esfera ainda a instituição, digamos assim, a instituição oficial, né? De construção de conhecimento, ela não é a única, né? Sabemos que a construção de conhecimento se dá também em outros espaços, né? Se dá também por outras relações, né? Mas oficialmente a escola ela tem esse papel, né? Instituição formal de construção de conhecimento. É para isso que mandamos nossas crianças para a escola, né? Nossos filhos e nossas filhas, porque lá, né, a gente não fala assim, nossos pais falavam assim, olha, vou mandar você para a escola, porque lá você vai aprender né, isso, aquilo outro, né? Então, assim, que a gente consiga, de fato, se apropriar do nosso saber e do nosso fazer pedagógico, né? E que a gente consiga desempenhar aquilo que nos cabe, né? Construção de conhecimento, ampliação de conhecimento, né? Nós temos uma escola que na Constituição, é uma escola, a educação é laica, né? Os indivíduos não são laicos, né? Os indivíduos têm liberdade para escolher a religião que quiser, né? Os indivíduos, cada cidadão tem a liberdade para exercer a sua espiritualidade do modo que ele quiser, né? Mas dentro da escola, né, dentro do espaço escolar, a gente não pode perder de vista que a educação ela é uma instituição laica, né? E aí, o quanto que é importante a gente se fortalecer para que a gente consiga, de fato, fortalecer o nosso fazer, né? E o nosso fazer, ele tem a ver com a educação, com a construção de conhecimento. O nosso fazer não é um fazer religioso, né? O fazer religioso está para as igrejas, para os templos religiosos, para as religiões de matriz africana, enfim, tantas outras. Temos aí uma diversidade religiosa muito grande, né? E aí eu tenho uma questão que eu sou um pouco... enfim, eu fico um pouco nervosa às vezes, porque a gente tem uma situação que diferentes áreas, enfim, instituições vêm dizer o que a escola tem que fazer, né? Então, a religião vem dizer o que a escola tem que fazer, a saúde vem dizer o que a escola tem que fazer, enfim, todo mundo vem dizer o que a escola tem que fazer, gente. E assim, a gente precisa se apropriar do que nós, enquanto educadores, temos que fazer, né? Então, assim, a gente não vai nos hospitais dizer como é que os médicos devem agir, embora muitas vezes a gente queira, né? Mas a gente não vai lá e se organizar e falar, olha, a UBS tem que funcionar assim, tem que funcionar daquele outro modo, né? A gente não vai na frente dos bancos, né, para frente das instituições financeiras e dizer, olha, vocês têm que fazer assim, vocês têm que mudar. A gente não vai. Entretanto, todas essas instituições vêm para a escola dizer o que é que a gente tem que fazer. Então,
eu acredito que a gente precisa se fortalecer enquanto grupo, enquanto categoria, né, profissional, para que a gente cada vez mais tome conta do nosso fazer, respeitando as religiões, nesse caso, que é disso que a gente está falando agora, né? Respeitando as religiões, mas dizendo, olha, a educação é a nossa parte. É disso que nós temos que fazer. Enquanto educação, enquanto escola, construção de conhecimento é o principal, né? A construção e a ampliação do conhecimento sobre todos os assuntos, né? Construção e ampliação de conhecimento sobre as questões de raça, sobre as questões de gênero, sobre as questões da sexualidade. Então, a gente vive hoje uma situação extremamente delicada, de confusão mesmo, de conceitual, né? Que sexo é uma coisa, sexualidade é outra coisa, né? Então, assim, é nosso papel também, enquanto escola, ensinar a diferença entre os termos, entre os conceitos e entre as condutas. Eu penso que é disso que a gente precisa nos ocuparmos, sabe? Separar o nosso espaço, aqui é o nosso espaço, ali é o espaço da outra instituição, né? E o que nós temos que fazer é isso. Assim, a escola, ela é a instituição aonde as crianças e os jovens passam mais tempo de suas vidas, né? Depois da própria casa, a escola, ela é o lugar de maior presença e de maior tempo na vida das crianças e dos jovens, né? Então, assim, todo mundo, todos nós aqui temos uma lembrança, né, para o bem ou para o mal, mas, enfim, todos nós temos uma lembrança de situações que vivemos na escola, de situações ou de emancipação e de muita alegria que vivemos nesse espaço, ou o contrário, né, de tristeza, de frustração, de medo, mas, enfim, todos nós aqui que passamos por essa instituição escolar, carregamos, né, alguma marca, alguma lembrança. Por quê? Porque é uma instituição que marca a nossa vida, dado o tempo que permanecemos nela, né? E aí, a questão é, uma instituição que por muitos anos faz parte, né, do cotidiano de crianças e de jovens, né? O que ela tem feito? Que legado ela tem deixado? Né? Que tipo de construção de conhecimento, que tipo de ações para a emancipação, né, essa instituição escolar tem deixado e tem fortalecido na vida dessas crianças e desses jovens, né? Então, sem dúvida nenhuma, o respeito, ele é importante, eu diria, ele é fundamental. O respeito é uma questão primordial, né? Primeiro a gente respeita e depois a gente, né, enfim, se relaciona, a gente compreende, senta para conversar. Primeiro é isso, né? A empatia é um outro ponto também de fundamental importância, sem dúvida nenhuma, né? Inclusive nosso aprofundamento também do conceito, né, de empatia, enfim, que é para além de estar no lugar do outro, né, mas é de respeitar as escolhas que aquela pessoa fez, que muitas vezes são escolhas diferentes das que eu fiz para mim, porque eu tenho uma história, eu tenho uma identidade, coisas que fazem muito sentido para mim, muitas vezes não fazem sentido para aquela pessoa, né? Mas eu preciso respeitar as escolhas daquela outra pessoa, né? Então, o convite, né? Enfim, a reflexão que a gente está tendo nessa tarde é no sentido da gente se apropriar mesmo do nosso não saber, mas também se apropriar do nosso saber, se apropriar do nosso papel de fundamental importância na construção da identidade, no fortalecimento da identidade dessas crianças e desses jovens, através do quê? Da ampliação de conhecimento, através da construção de conhecimento. Eu entendo que esse é um dos papéis, enfim,
primordiais da escola e dessa instituição chamada educação, e que a gente precisa lutar mais por ela como profissionais da educação, assumindo o nosso saber, né? E até, inclusive, diante da necessidade, colocando os limites, colocando as fronteiras para as outras instituições, no sentido, olha, até aqui você vem, daqui para cá não cabe mais a você, né? Outra instituição, né? Desse ponto para cá, dessa linha para cá, cabe a nós, educação, escola, nós que vamos cuidar disso com as nossas metodologias, com as nossas pedagogias, né? Com o nosso saber. Eu entendo que é isso, respeitando todas as religiões, mas delimitando o espaço de cada uma dessas instituições na vida dessa mesma pessoa. Ok, Clélia. Temos aqui também outras manifestações, né? O Roberto dizendo que o assunto é tão importante que as opiniões do próprio chat aqui mostram a necessidade de ser levado para a escola uma discussão sempre aprofundada e construtiva. A Andrea afirma que concorda, a religião sempre é usada ultimamente, principalmente nos últimos 3 anos, numa ação de demonizar as ciências, o conhecimento, as vacinas, as pessoas que estudam, né? Ela diz que tem alunas de 15 anos que usam Jesus como dor de algoz a favor dos seus preconceitos e das suas ideias, né? Isso a gente sabe que existe mesmo, o depoimento da Andrea confirma, né? A Tânia diz que ética e respeito são de suma importância. Andrea diz também que somos agentes transformadores e a religião, quando é usada como ferramenta de violação de direitos civis, de direitos à vida e à evolução, ela só estimula o preconceito e é uma competição desleal. Não é religião, é abominação, né? É a opinião da Andrea. A Vanessa diz assim: acredito que o ponto de partida deve ser o aspecto cultural referente às matrizes africanas, gêneros e outros, né? E a Isabel coloca a seguinte questão: quebrar esses paradigmas impostos pela sociedade desde os remotos, utilizando a educação, é um ponto-chave. A educação abre olhares, desvincula os preconceitos e revela o cerne das questões e nos ensina a respeitar até onde podemos viver em sociedade com cidadania, responsabilidade e intervenção positiva. E a Isabel coloca o seguinte, que trabalhar com jovens através de seminários é uma atividade que dá bastante certo, né? Ela já teve experiências ótimas trabalhando com essa metodologia. E eu queria já engatar aqui, Clélia, uma pergunta para você que eu achei extremamente interessante, que é a seguinte: existe uma expressão que a gente sempre ouve, que é lugar de fala, né? O lugar de fala é uma expressão que a gente ouve muito. Lugar de fala do negro, do LGBT. E aí a pergunta é: o que é isso de fato? Quer dizer que quem não está nessa condição não consegue entender direito as questões e não está autorizado a se manifestar plenamente sobre o tema? Uhum. Esse conceito, né, de lugar de fala, que é um conceito trazido e ultimamente bastante debatido, né, pela filósofa intelectual Djamila Ribeiro, é um conceito bastante importante e que a gente precisa ampliar e aprofundar, né? Talvez não consigamos aqui nesse encontro de hoje aprofundar do modo como esse conceito merece
ser aprofundado, né? Fica também a sugestão aí para o livro dela sobre esse assunto. Mas, em linhas muito gerais, né, esse conceito, ele não diz que o outro não pode falar, né? Quem não pode falar, né? Na verdade, ele é um contraponto, porque por muito tempo somente um grupo teve voz, né? Ou melhor, durante muito tempo, somente um grupo teve a sua voz respeitada. Que grupo é esse que teve a sua voz respeitada, né? Homem, branco e cristão. Então, essa categoria, né, que ela é essa pessoa que tinha um discurso validado, digamos assim, né, na nossa sociedade, né? Então, é a partir daí que vem o silenciamento das mulheres, o silenciamento das pessoas negras, o silenciamento de pessoas que são de outras religiões, que não fosse a religião cristã, né? Então, por muito tempo, quem teve mais voz, quem teve mais lugar de fala, é essa categoria, né? Homem, cristão e branco, né? O conceito de lugar de fala que a filósofa Djamila Ribeiro traz para a gente entender um pouco mais é no sentido de dizer que as outras pessoas que até então não tinham voz, né? Ou melhor, não tinham voz, não, sempre tiveram voz. Na verdade, que elas não eram ouvidas, é diferente, né? Elas podem e elas devem falar por si mesmas, né? Então, no sentido, são as pessoas negras que podem e que devem falar sobre si mesmas, né? E que têm uma propriedade de falar sobre si mesma a partir da própria vivência, a partir do momento que sente na pele, né? Sente na pele, por causa da pele, né? A questão do racismo, né? Então, essa pessoa que tem essa vivência e que tem conhecimento acumulado sobre esse tema também, ela é a pessoa mais autorizada para falar sobre essa questão de raça e de racismo. Mas ela não deve ser a única pessoa. A pessoa branca também tem que falar de raça e de racismo. Onde? No seu lugar de pessoa branca. Vou dar um exemplo, né? Uma vez uma pessoa me chamou, Clélia, você pode vir aqui para você falar de como é que é viver ou ser discriminada, como é que é passar por essas situações de racismo e etc, né? E eu falei, olha, eu posso até ir, mas seria importante também que houvessem pessoas também para falar por que elas discriminam, né? Não é ela, o lugar dela também é dizer da discriminação que ela pratica, né? Uma vez, um outro exemplo, né? Uma pessoa branca também disse, olha, eu vi uma situação de racismo na fila do supermercado, a pessoa em questão tratou muito mal uma senhora negra na fila do supermercado e eu queria ajudar, eu queria poder falar, né, olha, não deixe que as pessoas tratem a senhora assim, olha, não deixe que as pessoas, né, enfim, tratem a senhora com desrespeito, mas eu não sabia se eu podia falar com aquela senhora sobre isso. E aí eu disse para ela, então, nesse caso, você não tinha que falar com a senhora, você deveria ter falado com a pessoa que estava discriminando, falando, olha, por que você, pessoa branca, está destratando essa senhora? Então, nesse momento, a sua fala não precisaria ser com a pessoa que está sofrendo a discriminação, mas você, enquanto pessoa branca, estaria, digamos assim, entre aspas, né? Autorizada a falar com a pessoa que está efetuando e que está fazendo a prática da discriminação. Então, não é só olhar e falar, nossa, coitada dessa senhora está sendo discriminada. É olhar para a pessoa que está discriminando e se colocar, se posicionar. Qual é o seu lugar de fala? Qual é o seu lugar de fala ao presenciar uma situação de discriminação racial? É você falar enquanto pessoa branca para aquela pessoa que está praticando racismo, né? Qual é o seu lugar de fala ao presenciar um desrespeito para uma pessoa, enfim, LGBT?
você não é LGBT, mas qual é o seu lugar de fala? O seu lugar de fala é fazer uma intervenção no sentido da outra pessoa que está discriminando. Então, assim, a questão não é se a pessoa pode falar, né? Mas a questão é o que é que a pessoa vai falar. A partir o lugar de fala, em linhas gerais, é um pouco isso, né? Eu estou presenciando uma situação de preconceito, né? Uma situação de violação de direito. Qual é o meu lugar no sentido que intervenção que eu faço a partir do meu lugar social? Né? Que coisas que eu posso dizer? E não é dizer para aquela pessoa preta, olha, faça isso ou faça aquilo, mas é dizer para a pessoa que está discriminando. Né? Então, assim, muitas pessoas, infelizmente, pela falta de compreensão desse conceito, muitas pessoas, infelizmente, têm se silenciado diante de atos de discriminação, de preconceito contra pessoas negras, contra pessoas LGBTQIA+, porque elas estão se, infelizmente, usar essa expressão, né? Ai, não é meu lugar de fala, tem sido usado como escudo, né? E não é isso que queremos. Nós não queremos que as pessoas não se posicionem, mas que elas se posicionem a partir do lugar delas. Então, acho que isso é uma questão fundamental da gente, de fato, estudar o conceito, né? Para não usá-lo de forma inadequada. E nesse caso, né, do lugar de fala, infelizmente, o que tem acontecido, por não compreender do que se trata, as pessoas têm se omitido e têm silenciado, né, diante de situações extremamente violentas, seja de violência física, seja de violência psicológica, simbólica, né? Então, acho que isso é uma questão de extrema importância, sabe? Se posicionar. Não é que você não possa falar, você pode falar, mas a partir do seu lugar, né? É disso que se trata um pouco esse conceito, né? Como eu disse, a gente não vai se aprofundar, porque não temos tempos para isso, mas de linhas gerais, de fato, você usar, assim, a sua voz para falar a partir do seu lugar social. Oh, legal, Clélia. Eu acho que deu para a gente entender melhor essa expressão aí que é tão recorrente, né? A gente ouve muito e muitas vezes tem um entendimento equivocado. Agora, tem uma questão aqui que eu acho particularmente interessante, que é a seguinte, olha, negro ou preto, para se referir aos não brancos. A gente está errado em falar moreno, pardo. Eu sei que o mais importante é o respeito, mas eu não queria ser politicamente incorreto, mas eu já não sei mais qual é a forma certa de se referir aos não brancos. Você poderia dar uma entrada nessa questão aqui para a gente? Sim. A primeira coisa que eu gosto de dizer é que, assim, a coisa mais importante é você chamar a pessoa pelo nome que ela tem, né? Então, eu acredito que isso é fundamental. Como a pessoa quer ser chamada? Toda pessoa tem um nome próprio, né? É João, é José, é Antônio, é Pablo, é Patrícia, é Rafaele, enfim. Então, acho que é chamar a pessoa pelo nome, né? Eu acho que isso é uma questão fundamental, né? E a questão, porque é disso, as pessoas perguntam, Clélia, você quer ser chamada de negra ou de preta? Eu falo, eu quero ser chamada de Clélia, que esse é o meu nome, né? Então, isso é o mais importante. A outra coisa é a gente entender historicamente o que significa cada uma dessas expressões, né? Então, do ponto de vista técnico, digamos assim, né? Existe no Brasil a categoria até cunhada pelo IBGE, né? A categoria pretos e pardos, né? Quando você vai preencher qualquer ficha que tem essa, né? Tem lá brancos,
indígenas, pretos, pardos e, enfim. E aí é entender que a junção das pessoas, eu estou falando isso do ponto de vista técnico, tá? A junção de pretos e pardos constrói a categoria negro, né? Mas é importante também a gente lembrar que a categoria negro histórica tem uma força histórica extremamente grande e importante que está diretamente ligada à luta dos movimentos sociais negros, né? Que está diretamente ligada à luta do movimento negro, legitimando esse conceito, né? Então, antes não se trata apenas de uma escolha, o que eu quero, se é preto ou se é negro, mas é entender o processo histórico para se chegar nesse conceito, né? Então, assim, estudar a história do movimento negro é fundamental para a gente entender a importância, né, de ser hoje a exaltação de ser chamado como negro. Por quê? Historicamente, nós vivemos num país que, por mais de 300 anos, né, de escravização, contribuiu, né, para que não tenhamos uma identidade, ou melhor, para que não tivéssemos orgulho da nossa identidade racial, para que não tivéssemos orgulho do nosso pertencimento racial, né, a partir de toda a violência da escravização, né? Faz parte da violência da escravização todas essas outras nomenclaturas: moreno, moreninho, moreno claro, moreno escuro, mulato, né? Enfim, tudo isso faz parte da história de desvalorização da identidade racial, né? Para vocês terem ideia, a gente tem a violência da escravização, ela é tão intensa e, ao mesmo tempo, ela precisa ser estudada de maneira mais profunda por nós, professores e professoras, para que a gente consiga ensinar de maneira mais profunda e séria também os nossos alunos, né? Então, toda a violência racial, a violência a partir do processo de escravização, faz com que a identidade da pessoa negra vá ficando cada vez menos valorizada, ao ponto dela não conseguir e não desejar ser identificada como negro ou como negra, e querer ser o moreno, a morena, e até a outra pessoa. Quantas vezes as pessoas, querendo elogiar uma outra pessoa, fala assim: não, você nem é negra, você é moreninha, você nem é negro, você é clarinho, né? Então a outra pessoa entende também que o termo negro ou preto é um termo extremamente violento, que ela acredita e cria outros adjetivos para se referir à pessoa, né? As pessoas negras. Então, eu acredito que é fundamental a gente se apropriar do conceito histórico, né? O porquê que hoje é uma questão de orgulho para nós, pessoas negras, né? Mas, ao mesmo tempo, entender que a gente precisa se referenciar a outra pessoa, chamar a outra pessoa daquilo que ela deseja ser chamada, ou seja, ser chamada pelo nome, né? E até a questão de ser branco, né? A questão da branquitude no Brasil é uma questão extremamente também delicada, né? Porque a pessoa que é branca no Brasil, ela é branca só no Brasil, né? Ela colocou o pé para fora, ela já não é mais... E muitas pessoas que sempre só foram, digamos assim, confrontadas na sua branquitude, na sua brancura, quando foram para outros países, né? Sobretudo para a Europa ou para os Estados Unidos, que a pessoa acha que é branca e aí chega lá e fala: não, você não é branco, você é latino, você, enfim, é outra coisa, mas branco você não é,
né? Então, muitas pessoas só se descobriram não brancas, né? Aquela pessoa que tem a pele branca e que é brasileira, mas que quando vai para fora do país, né? Ela é avisada, digamos assim, né? Que ela não é uma pessoa branca, né? Daquilo que ela acreditava. Então, duas coisas importantes sobre essa pergunta, né? Que essa pessoa fez, que eu acredito que é como é que a pessoa quer ser chamada, chamar as pessoas pelo nome. E a gente tem um problema aqui no Brasil de chamar as pessoas pelo nome, né? A gente coloca vários adjetivos, vários. É a tia da cozinha, é o tio da limpeza, é a tia do portão, é a tia que acende a luz, é o tiozinho da padaria, ou seja, todas essas pessoas são indivíduos. Essas pessoas têm um nome e que estão trabalhando em determinadas funções, né? Estão trabalhando na cozinha, estão trabalhando no portão, estão trabalhando na padaria, estão trabalhando estacionando o carro, estão trabalhando fazendo pipoca. São pessoas que estão trabalhando e todas as pessoas têm um nome, né? Mas a gente, infelizmente, por conta de todo o processo discriminatório, a gente vai criando, tem uma sociedade riquíssima em adjetivos, né? Então, são tio de uma série de cores, é o moreninho, é o mulatinho, é o escurinho, é o preto, é o moreno claro, é o moreno escuro, e a gente não se aproxima para saber como é que aquela pessoa gosta de ser, quer ser chamada, né? Então, as pessoas têm um nome, né? E as pessoas, seja o nome que ela foi registrada no seu nascimento, ou seja o nome social que ela quer ser chamada por aquele nome. Então, acho que isso é fundamental, sabe? Se trata de uma questão de respeito, né? E se trata também, em especial na questão do negro ou do preto, de estudar e de conhecer todo o trabalho do movimento negro, né, na construção dessa categoria. Isso também é um ponto fundamental, né? E repensando como é que a gente usa esses adjetivos pejorativamente, né? Você veja, Silene, nós temos no Brasil um bolo, nós temos no Brasil uma receita de bolo chamado nega maluca. O que significa ter um bolo chamado, uma receita de bolo chamado nega maluca? Todo mundo já deve ter visto. Você dá um Google lá na internet, aparece receita bolo de nega maluca. É um nome extremamente violento. É um nome que coloca a objetificação do corpo da mulher negra, porque o corpo da mulher negra, historicamente, foi um corpo para ser consumido, né? Desde o período do sequestro, né? E o Brasil é uma sociedade fundada a partir do estupro das mulheres negras e das mulheres indígenas, né? Nós temos essa característica no Brasil, marcado, né, pelo estupro das mulheres negras, das mulheres indígenas, a objetificação do corpo da mulher negra, que é um corpo que pode ser tocado, que pode ser apalpado, que pode ser, enfim, que não é dela, né, ao ponto de haver uma receita cujo nome é bolo nega maluca. Não é bolo de chocolate. Chocolate é um ingrediente, né, que vem do cacau e etc e tal. Mas não se usa essa expressão. Usa essa expressão bolo nega maluca. E está tão presente no nosso cotidiano que a gente não problematiza. E não problematizar faz parte, né, dessa ideia de que tudo bem, sempre foi assim mesmo, tudo bem. E aí, de novo, eu reivindico o nosso papel de pessoas da área da educação, né? Não pode estar tudo bem a gente trabalhar com bolo, apresentar para uma criança, né? Então, um bolo com esse nome, que diz respeito à objetificação, que diz respeito à violência, que diz respeito à falta de valorização desse corpo, né? Então, quando eu falo de construção de conhecimento, é disso que eu estou falando também, né? De problematizar e de colocar uma atenção numa receita de bolo também, né? E isso pode ser extrapolado, mas também numa receita de bolo,
né? E problematizar o que isso tem a ver conosco, o que isso tem a ver com esse país, o que isso tem a ver com os corpos das mulheres negras, né? Então, enfim, acho que é um pouco isso, né? Para não me alongar muito mais. Ei, Clélia, eu acho que a gente dá tempo de uma última resposta, que eu acho que é fazer um link com essa nossa programação e esse mês de prevenção ao suicídio. Então, a gente teríamos mais questões, mas não vai dar tempo. Então, se você pudesse contemplar de forma bem rápida essa questão, é a seguinte: você tem informações sobre como as questões raciais e de gênero impactam nas situações de suicídio na adolescência? Olha, eu não tenho números oficiais, né? Eu não tenho dados oficiais, isso seria extremamente importante, né? Mas aqui eu quero pedir uma licença para inferir, né, sobre essa questão que apareceu, né? Então, na medida em que eu não tenho dados estatísticos ali em mãos, né? Não que esses dados não existam, eles existem, eu não tenho acesso a esses dados, né? Então, mas eu posso inferir, eu quero pedir essa permissão para inferir nesse assunto, né? Na medida em que a população negra, né, a questão racial é um ponto de extrema tensão e é um ponto de violação de direitos, né, que na vida prática se transforma em dificuldade de acesso ao emprego, dificuldade de renda, né, dificuldade de acesso a bens de consumo, né, na medida em que a questão de ser negro, jovem negro, menino negro ou menina negra, é ser um corpo que é alvo da polícia, então é um corpo que vive em extrema tensão, né, social nas ruas, no sentido de que um jovem negro está correndo para pegar um ônibus e ele pode ser alvejado, né, enfim, a qualquer momento, né. Do mesmo modo, um país que tem índices de violência contra pessoas LGBTs, índice altíssimo, né. E aí, os jovens, eles não estão alheios a esses dados, a essas informações, eles sabem, né? Somado a isso, existe uma pressão, muitas vezes, da questão LGBT em especial, uma pressão familiar, né? Que pode ser de ordem religiosa, pode ser de ordem dos valores daquela família. Então, quando eu falo de que eu estou inferindo, a partir de uma situação muito maior, né? Como é que esse país trata as pessoas negras e a questão de como é que esse país trata pessoas LGBTs, a gente pode inferir, sim, que os adolescentes são diretamente impactados por essas questões e que, infelizmente, também podem, sim, e certamente também estão aí como números nas estatísticas, mais do que números, né? Pessoas que, de fato, também entram nessa estatística da questão do suicídio por conta de tantas e tantas violências que já sofrem, né? Assim, exteriormente falando, né? Contra os seus corpos, seus modos de pensar, seus modos de agir, de não conseguir trabalho digno, de não conseguir se relacionar com a própria família, muitas vezes tendo que se submeter à exploração sexual para conseguir o mínimo, né, de sobrevivência. Então, não tem como não dizer que isso não pode afetar diretamente as questões aí dessa juventude, né? Nós temos, para além da questão do suicídio, que é uma questão extremamente importante, né? A gente tem também uma sociedade que mata, né? Uma sociedade, o genocídio, né, da população negra, os números de jovens que são mortos pelo Estado é um número, enfim, gigantesco, né? Então, fruto dessa história, né? Fruto
desse país construído sob a violência, né? Infelizmente, o país é um país que tem uma história de violência contra pessoas negras, contra as pessoas indígenas, enfim, muito séria, né? E que justamente por isso é um tema justamente é um assunto, né, que precisa ser, sem dúvida nenhuma, tratado, trabalhado e problematizado, sim, dentro das escolas, né? E quando eu falo de construção de conhecimento, ouvir os jovens, né? Eu acredito que a construção de conhecimento não é só de professor para os alunos, mas é também dos alunos e alunas para os professores, né? É esse momento de diálogo, de troca. Então, quanto que também para nós, professores e professoras, é importante estarmos disponíveis para ouvir os jovens, né? Alguém trouxe anteriormente a potência que é os seminários, né, nas escolas, ou seja, os seminários, um espaço para que os jovens falem por si, né? Então, essa questão do lugar de fala, esse conceito do lugar de fala, também se aplica na questão dos adolescentes, né, na questão das juventudes, que eles possam ter lugar de fala, que eles possam também falar das suas angústias, das suas experiências, das suas expectativas, né? E que nós, enquanto professores e professoras e gestores e gestoras, também criemos esses espaços para que eles possam também falar, né? O conhecimento, ele é troca, né? Conhecimento é relação. Muito, muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu, Clélia? A sua participação foi maravilhosa. Lá no chat a gente teve um apoio, assim, todas as manifestações vieram nesse sentido, a gente agradece muito. Eu gostaria de convidar você e quem está nos assistindo para que sexta-feira que vem a gente volte, porque nós vamos ter um tema que complementa muito a sua fala, que é masculinidade, né? O que é que a gente tem que discutir nesse tema masculinidade para compor um entendimento desse trabalho que a gente precisa, enquanto profissional da educação, fazer, no sentido de auxiliar, né, os nossos estudantes a entenderem todas as questões que envolvem não só um olhar atento para a questão do gênero, das questões raciais, mas entender o que é essa masculinidade de uma forma que ela se abstraia dos preconceitos, né? E como que nós da educação, profissionais da educação, podemos auxiliar para compor esse quadro de cuidados, né? de instrumentalização dos nossos jovens, e por que não dizer a nós mesmos, né? Para entendermos essas nuances todas que estão aí socialmente instaladas e que, às vezes, dificultam, né, o nosso trabalho de orientação, de uma orientação mais ampla, para além das questões cognitivas, né, intelectuais, que é se tratar desse bem-estar, né, social e do respeito. Então, eu agradeço, convido a todos que estão nos assistindo a voltarem sexta-feira que vem, para a gente aprofundar esse tema da masculinidade, e como é que a gente enxerga isso com essa ida, né, à nossa realidade, poder contribuir para que as questões sejam bem entendidas e trabalhadas. Então, eu me despeço de todos vocês, vou passar a palavra para você, Clélia, para a sua fala final, temos 1 minuto aí para fechar o nosso programa. Torno, então, a agradecer, já te convido a estar aqui com a gente novamente em uma outra oportunidade para aprofundarmos mais os temas, esses temas nos quais você é tão competente para falar, tá ok? Muito obrigada, viu? Tem a palavra agora para as suas despedidas. Muito obrigada mais uma vez, Silene, pelo convite, né? Obrigada por essa oportunidade aí de encontro.
Para mim é sempre um prazer estar com vocês, com os meus, né, profissionais da educação, estar entre nós. Para mim é sempre uma oportunidade extremamente rica. Agradeço mais uma vez o convite e quero, enfim, reforçar, né, o que eu disse em algum momento, que a gente, enquanto profissionais da educação, que a gente se aproprie cada vez mais do nosso fazer pedagógico, né, e que a gente consiga assumir o nosso lugar de educação, de educadores e educadoras, para que a gente consiga construir, né, trabalhando num projeto de país mais justo, um país mais possível para todas as pessoas. Muito obrigada mais uma vez pelo convite.